Este programa tem classificação indicativa livre. Ele já foi professor de educação básica e diretor de escola pública. Conhece como poucos os problemas da educação no país. E durante a carreira foi acompanhado por uma dúvida: o que move os dirigentes de escolas a tomar as decisões que tomam? O que será que eles levam em consideração na hora de escolher os rumos da educação? Foi isso que motivou o professor Ângelo Ricardo de Souza a pesquisar o perfil da gestão das escolas no Brasil. O programa de hoje vamos saber o que existe em comum entre as escolas brasileiras e de que maneira esse estudo pode ajudar na criação de políticas públicas mais eficientes. Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. O professor Ângelo Ricardo de Souza estudou o perfil da gestão escolar no Brasil e é o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Olá, Thaís. É um prazer tê-lo aqui no Em Tese. Professor, explica pra gente como é que foi feita essa pesquisa que analisou o perfil da gestão escolar no Brasil. Um problema que nós temos para pesquisa com esse tipo de objeto é a ausência de informações, de bancos de dados disponíveis no país. Há alguns anos atrás, quando eu estava começando a desenvolver meu doutorado, chegou-me às mãos a informação de que o Ministério da Educação, por meio do INEP, estava disponibilizando um banco de dados que é constituído a partir de questionários preenchidos por diretores de escola por ocasião da aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. E é um questionário chamado de questionário de contexto. Quando essas provas são aplicadas a esses alunos, um conjunto grande os próprios alunos, os seus professores e os diretores dessas escolas preenchem esse questionário com informações sobre si, sobre o seu trabalho, sobre a relação com a escola, com o intuito de dar suporte a explicar os resultados da avaliação. Esse questionário é um material muito rico. E aí eu percebi que essa dúvida que me perseguia há muito tempo, afinal de contas, quem são as pessoas que dirigem as escolas públicas no Brasil? E como fazem para conduzir esse processo, poderia, pelo menos parte das respostas a essas perguntas, estar contido naquele questionário. E comecei a averiguar tecnicamente, inclusive, esses questionários e avaliar a viabilidade de utilizá-los. Me potenciou esse banco de dados traçar realmente um perfil. Eu não tomei uma leitura longitudinal, isto é, não fiz uma comparação histórica, até porque não havia dados disponíveis de longa data. Eu trabalhei exclusivamente com um banco de dados de 2003, por conta de que esse questionário é coletado a cada 2 anos. E era, na época, o questionário que eu tinha disponível. De lá para cá, eu vim atualizando esses estudos e comparando com 2003 a possível alteração do perfil desse dirigente e dos processos de gestão das escolas. E qual é esse perfil, professor? E o que mudou de 2003 até os dados mais recentes? Os diretores escolares no Brasil é um grupo constituído dominantemente ainda por mulheres, porque na educação básica as mulheres são em maior quantidade. Todavia, há proporcionalmente, especialmente nas escolas do ensino fundamental, anos iniciais, há proporcionalmente mais homens diretores do que homens professores. Isto é, para as escolas dos anos iniciais, há uma potencialidade dos homens assumirem a função ou o cargo de direção escolar com mais facilidade que as mulheres. É constituído por uma população que tem mais experiência. Os diretores e diretoras escolares no Brasil são pessoas que têm, em média, 16 a 17 anos de trabalho na educação. São pessoas com mais idade, na sua maioria tem mais de 40 anos de idade, considerando que entraram na carreira docente por volta dos 20, 25 anos de idade. Não estão na função de direção escolar há muito tempo, não são pessoas que ficam muito tempo na função, o que demonstra que, de fato, há uma certa rotatividade do quadro de dirigente escolar no Brasil e que percebem um salário, em média, 40% superior ao salário dos professores das escolas que dirigem. Isso, inclusive, vai gerar elementos de desequilíbrio na organização da política escolar, como eu posso depois comentar. Este perfil vem se mantendo desde 2003 para cá.
progressivamente tem ocorrido um equilíbrio maior entre homens e mulheres em relação ao que tínhamos uma década atrás, ou um pouco menos de uma década atrás. A relação também salarial entre os diretores e os demais professores vem diminuindo, isto é, os diretores ainda ganham mais que os professores nas escolas de educação básica, mas não tanto mais quanto há uma década atrás, né? Todavia, continua sendo um grupo constituído por profissionais bastante experientes na carreira docente. E professor, de uma maneira geral, como é feita a escolha dos diretores no Brasil e como é que essa maneira de escolher acaba interferindo no dia a dia da escola? Então, esse questionário com o qual a gente trabalha, ele pergunta isso, como é que você, diretor ou diretora, assumiu a função ou cargo. Há 3 grandes eixos de possibilidades. Essa pessoa pode ter sido concursada, selecionada, ela pode ter sido eleita, ou ela pode ter sido indicada, ou ela pode ter passado por modelos mistos, que a gente chama, ou seja, ela foi primeiro selecionada, depois eleita, ou ela foi primeiro selecionada, depois indicada, enfim. Esses modelos mistos, por sinal, são modelos que têm crescido nos últimos anos. Dominantemente, os diretores continuam sendo indicados. Isso não é bom, não é um formato muito adequado, porque faz com que o dirigente escolar fique muito preso àquele ou àquela que detém o poder de indicá-lo. Via de regra, o secretário de Educação ou um preposto seu, ainda que tenha passado por um processo seletivo anterior. Isso acaba gerando uma politização do ambiente escolar? Com certeza. Essa de resto é uma das conclusões que eu chego no estudo. O dirigente escolar no Brasil é um sujeito que desempenha uma função dominantemente política. Se assim deveria ser, eu não sei, mas assim tem sido. Não é de política no sentido mais estrito, partidário, senão de política escolar ou de política educacional, porque lida constantemente com conflitos. E as formas de provimento, as formas utilizadas para escolher um professor ou um pedagogo assumir a função de diretor, são marcadas pela política, seja na forma de indicação, seja na forma de eleição. É crescente, por outro lado, o número de escolas e redes de ensino que têm eleito o seu diretor. Então, ainda que a maioria seja ainda indicada, hoje há mais diretores eleitos do que uma década atrás. Tá certo. Professora, a gente já continua com a nossa conversa, porque agora é hora do Giro de Pesquisas pelo Mundo. Acompanhe. Crises de meia-idade não são exclusividade dos seres humanos. Um estudo realizado pelas universidades de Warwick e Edimburgo, no Reino Unido, mostra que os macacos também ficam deprimidos nessa época da vida. A descoberta abre espaço para uma discussão. Será que a própria natureza é quem causa as crises e não as preocupações da maturidade? Uma pesquisa francesa concluiu que os homens sentem mais atração por mulheres fisicamente parecidas com eles. Pesquisadores da Universidade de Montpellier mostraram fotos de diversas mulheres diferentes para 100 homens. Invariavelmente, eles escolheram rostos com traços semelhantes aos seus. E agora uma boa notícia para os apaixonados por chocolate. Um estudo da Universidade da Califórnia provou que os chocolatras são mais magros. Cientistas monitoraram a alimentação de 1.000 participantes e descobriram que os amantes do chocolate também consomem mais calorias no geral. O cacau ajuda a baixar a pressão sanguínea e o colesterol e, por isso, evita que os chocolatras engordem. Boa notícia para quem gosta de chocolate, né, professor? Claro. O senhor gosta? Gosto, mas não sou um chocolate, por isso não sou tão magro. Tá certo. Bom, professor, falando agora um pouquinho a respeito do sistema educacional brasileiro, no país a gente tem um sistema de educação descentralizado, ou seja, cada estado decide o que é melhor para si em termos de educação, de acordo com as suas necessidades e as demandas. Mas em relação ao perfil da gestão, esse perfil é tão diferente entre um estado ou outro ou existem mais convergências do que divergências? Há mais convergências do que divergências. Claro, as realidades educacionais são distintas, a organização dos sistemas, como você diz, é descentralizada. De uns anos para cá, os municípios também passaram a ser autorizados a constituir sistemas próprios e por isso constituem regras próprias.
mas há muita similitude país afora entre os dirigentes escolares e os processos de gestão escolar. Como ele dizia antes, é crescente, por exemplo, o número de diretores eleitos no país todo. Isto tem a ver com a difusão de uma ideia de que a eleição é um instrumento de gestão democrática e há um princípio constitucional no Brasil de que a educação pública deve ser regida pela democracia. Não há garantia alguma de que eleger um diretor constitua, de fato, condições democráticas, mas é um instrumento que pode potencializar. Este exemplo e outros elementos aproximam mais, aparentemente, a realidade dos processos de gestão escolares país afora. Mas não haveria aí uma necessidade de se promover um processo de formação continuada dos professores mais específico para cada realidade? Avalio que a formação dos docentes, assim como dos dirigentes escolares, seja formação inicial, seja continuada, ela deve constituir uma combinação entre elementos padronizados nacionais do ponto de vista do currículo nacional, da legislação educacional nacional, do reconhecimento da realidade nacional mais geral e abrangente, acrescido a elementos regionais. Isto é, o docente tem que reconhecer que ele mora em Curitiba, por exemplo, ou que ele mora em São Paulo, ou que ele mora e trabalha no Recife, mas que seja Curitiba, seja São Paulo, seja Recife, são municípios brasileiros e que, portanto, ele tem que tratar da realidade educacional brasileira ao mesmo tempo, sem abrir mão de tratar da realidade educacional local. É isso aí, professora. A gente já continua a nossa conversa, mas agora o Intese faz um rápido intervalo e na volta vamos saber como é feita a gestão das escolas aqui em Curitiba e como os gestores têm se preparado para enfrentar desafios como promover a integração entre novas tecnologias e a sala de aula. A gente volta já já. O Intese está de volta e hoje o nosso assunto é gestão escolar. Agora quem se junta a nós nessa conversa é a diretora do Departamento de Ensino Fundamental de Curitiba da Secretaria Municipal de Educação, Maria José. Seja bem-vinda ao Intese de hoje. Olá, obrigada. É um prazer tê-la aqui, professora. No primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho a respeito do perfil da gestão das escolas brasileiras. Agora vamos falar da nossa realidade aqui de Curitiba. Quais são as características da gestão escolar aqui da capital, professora? Bem, Curitiba tem hoje 181 escolas, destas 2 são novíssimas e 179 passaram pelo processo de eleição de diretores. Como se deu isto em Curitiba? Os candidatos tiveram uma capacitação prévia, onde receberam as informações do que os aguardaria e quais são os papéis que o gestor escolar deve desempenhar na sua função. Em seguida, passaram por um processo eleitoral com característica de paridade, quer dizer, os votos dos profissionais da educação e da comunidade com um percentual similar de 50% cada um. E após a eleição, passaram por uma intensa capacitação no sentido de explicitar e facilitar para este novo gestor a construção do seu plano de gestão escolar, inclusive apoiado num documento do MEC, muito bom, que foi disponibilizado para todas as escolas e que nós demos ali a carinha de Curitiba, como a gente diz, e chamamos de Plano Edu. Com uma equipe bem consistente lá no Departamento de Ensino Fundamental, a equipe de gestão escolar, subsidiando esses diretores, acompanhando esse curso de formação e ajudando-os a estabelecerem as metas e os marcos de acompanhamento para a gestão escolar de 3 anos, que é o mandato atual. Na pesquisa do professor Ângelo, ficou evidente que os homens têm uma maior facilidade de ocupar o cargo de direção. Aqui em Curitiba, é essa a realidade também? Temos uma maioria de homens na direção ou não? Absolutamente. Nós temos 6 diretores e todos os demais são mulheres. Aqui as mulheres estão conquistando cada vez mais seu espaço. Tá certo. E qual que é o papel do dia a dia do gestor nas escolas, professora? Bem, basicamente a gestão atende ao princípio democrático. Não podemos fugir disso porque a lei brasileira prevê assim. Então, o papel do gestor
em suma, resumindo muito, é de ser um grande mediador. Ele tem que ter o conhecimento técnico de todas as dimensões de administração de uma escola, mas ele também tem que mediar o que está posto na legislação, as normativas das diretrizes curriculares, as orientações dos cadernos pedagógicos, isto faz dele um técnico em educação, com as necessidades da comunidade escolar. Ele é um prestador de serviços educacionais e, neste contexto, deve ter grande conhecimento técnico e grande capacidade de mediação com a sua comunidade escolar, promovendo desta forma a gestão democrática. Professor, no seu trabalho, você pode perceber que esse papel do gestor é similar nos estados brasileiros? Os conflitos e os desafios vividos por eles também são semelhantes? Sim, me parece que sim. O diretor escolar se posiciona entre as demandas da comunidade e a organização do Estado, no que se refere ao atendimento ao direito à educação. Isto é, ele é, como dizia a professora Maria José, um mediador, seja de conflitos internos no ambiente escolar, ou da relação da escola com a comunidade, da relação da escola com a administração pública. Isso me parece bastante homogêneo país afora. O que muda é como é que esta pessoa assumiu a função e quais são os instrumentos que ela utiliza para lidar com esses conflitos. Porque isto pode garantir um perfil um pouco mais democrático ou menos democrático. E um dos achados do estudo mostra que instituições ou redes de ensino onde o dirigente escolar foi eleito ou houve algum grau de participação da comunidade na sua escolha, onde há conselhos de escola constituídos e ativos funcionando bem, e onde os professores participaram do processo de elaboração do projeto pedagógico da escola, isso é, com elementos que podem, portanto, indicar uma gestão mais democrática, há nessas escolas melhores resultados escolares, inclusive, e maior participação da comunidade. Isto é, de outro lado, no exato contrário disso, diretores indicados, onde não há conselho escolar, onde não há projeto pedagógico, a participação tende a ser menor e os resultados escolares tendem a ser piores. Falando um pouquinho agora do surgimento das novas tecnologias. A gente sabe que com o surgimento dessas novas tecnologias, surgem também novos dilemas. É importante que o gestor moderno esteja por dentro da maneira correta de se fazer a gestão dessas novas tecnologias, para que elas de fato sirvam para contribuir para a formação do estudante, sendo utilizando mais computadores ou tablets, não apenas com aquele caráter de lazer, ou então uma simples aula de informática já até meio ultrapassada para ensinar a criança a ligar o computador em casa, por exemplo. As novas tecnologias hoje já são mecanismos didáticos, recursos didáticos de que o professor se apropriou ao longo do tempo e utiliza em sala de aula. Nós temos alguns projetos bem interessantes na rede municipal de ensino, como o Jornal Extra Extra, a Rádio Escola. Temos laboratórios de informática em todas as unidades que já nasceram com a característica de serem recursos didáticos e não para a aula de ensinar a ligar ou desligar o computador, porque isso é uma decorrência do processo. Se você está usando o equipamento, você vai aprendendo a lidar com ele. E atualmente temos os tablets, que são muito atrativos para os estudantes, eles gostam muito, com um programa instalado lá que nós chamamos de Aprimora, um programa muito bom, muito desafiador para o estudante e que ainda permite ao professor monitorar como o estudante está desenvolvendo as tarefas propostas pelo instrumento. Então, nós estamos assim em fase de implantação deste processo e com o maior sucesso nas escolas que já estão usando online. Algumas ainda usam offline, mas em breve estarão aí com todo o potencial de uso. E fora isso, temos ainda alguns softwares bem interessantes e adequados para ministrar os conteúdos previstos nas diretrizes curriculares. Além desses aspectos positivos da tecnologia, a gente vê outros dilemas que não são tão positivos assim.
a questão do cyberbullying, por exemplo, ou mesmo esse fato que aconteceu em Santa Catarina e até acabou tomando uma proporção nos jornais de todo o país, que é o fato de uma estudante ter feito uma página numa rede social chamada Diário de Classe para denunciar supostas irregularidades ou problemas que estavam acontecendo no colégio. De que maneira que os professores estão sendo orientados hoje, formados, para aprender a lidar com esses problemas que extrapolam muitas vezes o universo físico, os muros da escola, mas que estão relacionados com ela, e também estão sendo orientados para ensinar esses estudantes a tirarem bom proveito dessas novas tecnologias, professor? Nós trabalhamos sempre no sentido da prevenção. E a prevenção se dá pela construção de valores, ética, respeito humano, respeito às consequências, né, dos seus atos, a consciência de que tudo aquilo que você produz, faz ou se omite gera uma consequência. Como a maioria dos nossos estudantes são dos anos iniciais do ensino fundamental, este processo de prevenção é o nosso foco. Então, os professores trabalham bastante como trabalhar, como utilizar o equipamento para o estudo, para a sua comunicação pessoal, procurando dar o limite do bom senso, o limite da ética, o limite do respeito, colocando sempre assim: eu não gostaria de ser vítima daquilo que eu não quero produzir. Tá certo, então, neste foco, nesta linha de prevenção é o nosso trabalho, tanto formando os professores, quanto no cotidiano de sala de aula. E a gente espera que desta forma a gente não chegue à prática dos atos aí ilegais pelos estudantes. Vamos ver um exemplo, então, de o que é uma boa gestão numa escola? Nós vamos conhecer a realidade da Escola Municipal Leonor Castelano, que fica em Curitiba e há 11 anos é comandada pela mesma direção. Graças à dedicação de todos na escola, o colégio tem se tornado referência aqui na capital. Veja. São quase 3 horas da tarde e nenhum sinal tocou na escola. Aos poucos, alunos com coletes coloridos saem para o pátio e começam a organizar os brinquedos. Em seguida, os outros 575 alunos da Escola Municipal Leonor Castelano se espalham para brincar. É a hora do recreio e aqui quem anuncia a saída é a responsabilidade. A gente está desde lá de agosto sendo coordenador, é bem legal, já se acostuma. Este não é um recreio comum. Todas as atividades são direcionadas e produtivas. Quem organiza são os professores de educação física com a ajuda dos alunos monitores, que se revezam toda semana. Para trabalhar a autonomia com as crianças, né? A questão do respeito às regras. Então eles chegam na escola, vão direto para a sala. Quando dá o horário do recreio, eles saem, somente olhando para um relógio da sala. Os professores também têm uma rotina diferente. 2 vezes por semana são realizadas sessões de 15 minutos de exercícios físicos. O objetivo é relaxar e aliviar o estresse. Também são desenvolvidas atividades extras depois do horário da aula, como judô, balé, handebol, fanfarra e até reforço escolar. E se engana quem pensa que isso tudo foi instituído por algum órgão do governo. A iniciativa partiu de professores e diretores. Então, era uma ideia que partiu da direção, de nós mesmos, implantando para melhorar a qualidade do recreio. E daí foi tendo a adesão dos professores? Isso, daí foi tendo a adesão dos professores, os professores foram vendo que o resultado era muito bom, porque além de não ter criança machucada, a orientação e a supervisão também, os pedagogos gostaram bastante, porque não ficava aquelas filas enormes de briga, de confusão na hora do recreio, né? As crianças brincam e então diminui o número de brigas, o número de confusões, também diminui a quantidade de atritos entre as crianças. Segundo as diretoras, delegar pequenas funções para os monitores aumenta o senso de responsabilidade desde cedo. E as atividades dirigidas para professores e estudantes ajudam na qualidade de vida. Isso contribui muito no aprendizado do aluno, na disciplina. O aluno sente a escola como um espaço onde ele pode aprender muito além daquilo que ele aprende em sala de aula. Eu acho que o aluno vem com muito mais prazer para a escola em função dessas atividades diferentes que tem também. Eu gosto bastante de ser monitora, porque eu gosto bem de cuidar das pessoas, então a gente controla, a gente cuida mais e é bem legal.
Tá aí um exemplo, né, de formação que vai além da sala de aula, da história, português, matemática, né? Isso, o diretor tem essa autonomia de organizar o espaço escolar, criar um ambiente educativo e temos atividades sistemáticas da secretaria. Então, atividades educativas complementares que permite que a escola organize atividades de reforço escolar, esportivas, enfim, aquilo que a comunidade gosta, o que é vocação daquela comunidade, é interiorizado pela escola em forma de projetos em atividades educativas complementares. Tá certo. E professor, para a gente encerrar, de que maneira que o senhor acha que esse trabalho de pesquisa pode ajudar na elaboração de novas políticas públicas para a educação? Talvez enfrentar um pouco o amadorismo com o qual a gente lida, especialmente com a formação continuada dos professores e diretores. Esse tipo de pesquisa pode contribuir a fazer com que a gente conheça melhor quem são as pessoas que trabalham na educação e não tentar adivinhar o que eles esperam, o que eles precisam. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigada, foi um prazer. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail emtese@ufpr.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!